Graça e paz, irmãos. Amém? Como foi dito no último culto, estamos esse mês com ênfase em oração em todas as nossas igrejas missionárias no Brasil. E nós aqui, quero aproveitar e fazer uma pergunta. Em alguma situação da sua vida, você teve resposta de Deus para as suas orações? Em algum momento o Senhor respondeu às suas orações? Melhor ainda, quantos de nós tivemos uma resposta positiva das nossas orações? Eu vou além. Quantos já tiveram os seus pedidos de oração, de certa forma, negados por Deus? Sim, negadas por Deus. Porque orar é algo que nós temos que fazer, que tem que fazer parte da nossa vida cristã. Não é somente para pedir, mas principalmente para você ter intimidade com Deus. Nós precisamos, então, nesse momento de oração, é o quê? Reconhecer e aceitar a resposta do Senhor às nossas orações. Abra sua Bíblia, em Efésios, capítulo 6, verso 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 18. Efésios 6, 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém? Meu Deus eterno Pai, me coloco diante de Ti, para ser usado, Senhor, como canal da Tua palavra, Senhor. Use-me, Senhor, para falar o que Tu queres aos nossos corações, que essa palavra possa adentrar em nossas vidas e possamos praticá-la em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar, então, diante desse simples versículo, 3 pontos que Paulo reforça aqui à igreja de Éfeso. 3 pontos sobre oração. O primeiro é o tempo da oração. Quanto tempo de oração eu tenho que fazer? Veja que Paulo aqui declara que a nossa oração ela deve ser contínua, em todo momento. E vai além, dizendo que em todas as ocasiões. Não quer dizer aqui que nós estaremos ali, em todos os momentos, de olhos fechados, orando, ou então ajoelhado. Você vai no ônibus, de repente, ao invés de você segurar lá em cima, você abaixa e fica ajoelhado orando. Não, não é isso. Mas aqui Paulo está dizendo que nós devemos colocar em prática o que chamamos, bem conhecido, de espírito de oração. Manter-se em espírito de oração. A importância disso está na forma como nós enxergamos a oração. O problema está justamente nisso, porque muitas vezes olhamos a oração
como um momento em que temos a oportunidade de pedir algo para Deus. Infelizmente, as pessoas veem dessa forma. Não deve ser dessa forma. Não deve ser assim. A oração, ela deve ser um momento de intimidade sua com Deus. É a oportunidade que você tem de estar mais próximo de Deus. É a oportunidade de você crescer espiritualmente. Manter-se em espírito de oração. Isso é tão importante que Paulo repete essa orientação a outras igrejas através das suas cartas. Talvez a mais conhecida seja a que está na primeira carta, você não precisa abrir. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 17, que traz algo que vai além do que nós citamos aqui. Diz que o quê? Nunca deixem de orar. Nunca parem de orar. Orem sem cessar. Isso reforça o quê? A necessidade de não sairmos da presença do Senhor. Estar firmes com o Senhor. Esse deve ser o nosso tempo de oração. Constante. O segundo ponto é a vigilância da oração. Paulo ele reforça aqui uma orientação dada pelo próprio Jesus. Está citada lá em Mateus 26, 41. Para vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. É estarmos sempre atentos. Por quê? Porque Satanás está pronto para nos intimidar. Tenta nos tirar do caminho de Deus. Tenta gerar intriga, tenta gerar ciúmes, olho gordo e diversas outras formas de fomentar dentro da igreja. De gerar discórdia dentro da igreja. Além de gerar um pecado interno para cada um de nós. Não devemos abrir nenhuma brecha para o maligno, para que esse maligno entre nas nossas vidas. Devemos o quê? Fazer como Neemias fez. Orar ao Senhor e montar guardas dia e noite. Ou seja, vigiarmos em todo o tempo, em todo momento em que estivermos em oração. Orar e vigiar é o segredo para a vitória. É o segredo para vencer o mundo, é o segredo para vencer a carne, é o segredo para vencer Satanás, vencer o diabo. Então não podemos abrir mão disso. Orar e vigiar deve ser a nossa ferramenta diária, constante. Pedro no Getsemane dormiu. E o que aconteceu? Foi derrotado. Então não podemos deixar o inimigo sobrepor sobre nossas vidas. Jesus nos orientou muito sobre estarmos atentos, não só para obtermos vitória, mas também por quê? Por causa da volta do Filho do Homem. Atenção, porque só Deus Pai sabe o momento em que Cristo vai voltar. Então devemos ficar atentos, devemos vigiar. Preparar as nossas vasilhas de azeite. Estarmos prontos, vigiando em oração. Porque um dia o noivo vem. Então, esteja atento, vigie. Terceiro e último, não menos importante, ponto, é persistir em oração. A persistência, manter-se firme. A igreja primitiva orou com perseverança.
em diversas situações e obteve o quê? Êxito. Obteve a vitória. Porque eles tiveram o quê? Paciência. Permaneceram ali em oração, esperando que a vontade de Deus fosse feita. É justamente este o ponto que muitas pessoas cansam de orar. Robert Law, um teólogo do século XVII, há muito tempo atrás, disse: a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Por isso que as pessoas se decepcionam em oração, se cansam em oração. Por quê? Porque acham que vão persistir para que Deus faça a minha vontade, o que eu estou pedindo. Não, devemos persistir para quê? Para que a vontade de Deus seja feita. Talvez o maior exemplo disso seja de uma viúva, que está no Evangelho de Lucas. Nós não vamos abrir, porque é um texto bem conhecido. Mas caso você queira anotar, Lucas 18, do verso 1 a 8, fala sobre uma viúva. E Lucas declara, inclusive, que Jesus contou essa parábola mostrando aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Porque Jesus conta então essa parábola, que havia na cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Mas nessa cidade também existia uma viúva, que frequentemente vinha a ele e pedia para que ele fizesse justiça contra o seu adversário. Então aquela mulher diariamente batia na porta do juiz e pedia para o juiz: faça justiça contra o meu adversário. E todo dia ia lá e batia na porta: faça justiça, faça justiça. Então aquele juiz pensou consigo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou então lhe fazer justiça. Assim, ela deixará de me importunar. Da mesma forma, Deus vai responder o seu clamor. Ele fará justiça se você buscar. Deus responderá às suas orações, desde que seja a vontade dele e não a nossa. Espere, busque, e ele considerará o que deseja o seu coração. Nessa noite, eu te convido a colocar em prática cada um desses 3 pontos. Orar em todo o tempo, persistir firme, aguardando a resposta da oração e vigiar em todo o tempo. Fazendo isso, eu e você, sim, você mesmo, nós vamos aperfeiçoar e entender como devemos enxergar a oração em nossas vidas. Como aperfeiçoar a oração em nossas vidas. Como colocar em prática isso. Lembrando sempre que a oração não é um momento só para pedir. Saibam que a oração é a melhor oportunidade de você ter comunhão com o Pai. Você buscar intimidade com o seu Criador. Faça isso na sua vida. Tenha essa atitude na sua vida. Vamos ficar em pé.
Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por ter falado conosco, Senhor Jesus. Que realmente possamos colocar em prática, Senhor, essa atitude de orar sem cessar. Essa atitude, ó Pai, de vigiar durante a oração, em todos os momentos das nossas vidas. E também, ó Pai, essa situação de persistir em oração, ficar firme, não desfalecer, porque a sua vontade que será feita em nosso meio. Pai, possamos colocar em prática isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.